Nós vamos falar hoje sobre o Jean Piaget, que ele é um epistemólogo suíço e ele causou uma revolução no estudo do conhecimento. Esse estudo do conhecimento é a epistemologia. Jean Piaget dizia que pensar é agir sobre um objeto e transformá-lo. Ele também contribuiu com a compreensão da formação e construção do estudo do intelecto. A ideia dele não foi aceita na escola porque ele dizia que as crianças elas conseguiam aprender só o que elas estavam preparadas para assimilar. Isso, e aí ele criou uma teoria cognitiva para fazer com que os professores, os pais, os educadores conseguissem compreender as fases da criança e ver o que elas estavam preparadas ou não para aprender. Porque ele dizia que o professor ele não ensina, ele arranja modos, ele cria ideias para fazer com que o aluno se instigue a aprender. Ele não pode abrir a cabeça da criança e jogar conhecimento lá dentro. A criança tem que estar preparada para isso. E por isso que ele criou essa teoria cognitiva, para poder explicar cada fase da criança e o que ela está pronta ou não para aprender, porque o ser humano ele é ativo na construção do seu conhecimento. O professor não pode simplesmente ir lá e moldar aquilo na cabeça dele. Ele tem que estar pronto e ele tem que estar interessado naquilo. Ele separou essa fase do desenvolvimento em 4 períodos. Ele deu uma idade de início ao fim, mas que não é necessariamente essa idade, porque depende da maturidade. Depende de cada pessoa, na verdade. Mas ele estimou assim mais ou menos o que porque é. ele fala que essa fase da maturação ela difere de uma pessoa para outra. Nunca vai ser ao mesmo tempo. A primeira fase do desenvolvimento é a fase do sensório motor, que é de 0 a 2 anos de idade, mais ou menos, né? Que é quando a criança começa a andar, a comer, começa a criar a coordenação motora, que ela vai ser uma coordenação limitada, né? Ela não vai ter imagens mentais das coisas que estão ao seu redor, porque o mundo vai ser uma coisa só. E é aí que ela vai começar a ter a primeira construção dos primeiros referenciais cognitivos. O segundo estágio é o estágio da representação pré-operacional. É quando a criança adquire habilidade verbal e simbólica. Quando ela nomeia os objetos e dá um símbolo para cada um deles. Ela não consegue realizar ainda operações lógicas, ou seja, é a fase egocêntrica da criança. Tudo para ela é a partir daquilo que ela acredita, né? Daquele conhecimento que ela teve, que ela descobriu, né, a partir daquele objeto. E ela realiza representações mentais dos objetos, né, nessa fase ainda. Ou seja, que são esses símbolos, esses sinais que ela faz relação, né? Que ela faz relação com o objeto. Isso. E então na fase operatório concreto, que é de aproximadamente de 7 a 12 anos, é quando a criança vai para a escola, naquela fase que ela aprende a ler, escrever, então ela consegue ter conceitos sobre números, classes, ordens, e ela possui uma lógica, já que ela tem a capacidade de resolver problemas concretos. Por exemplo, ela já sabe se vestir sozinha, ela já sabe escolher o que ela quer, ela já sabe resolver um probleminha matemático na escola. Isso é um exemplo da fase operatório concreto, que é quando se dá o conhecimento pela lógica na criança. O operatório formal, então, ele é o último estágio e o quarto, né? É dos 12 anos para cima. É quando o adolescente ou pré-adolescente ele já apresenta um raciocínio lógico e hipotético, que ele cria hipóteses, ele planeja o futuro, ele discute com o professor, com o colega, com a família, ele planeja as situações que ele vai viver e é o momento onde ele mais aprende, digamos assim, principalmente na escola, que é onde ele está aberto para pensar sobre o pensamento dele, que é descobrir como ele aprende. Ele faz também deduções lógicas sobre coisas abstratas, né? E não precisa mais ser aquele objeto concreto. Já consegue abstrair mais. Isso, ele tem um poder de imaginação muito maior do que o das crianças, embora as crianças
ainda trabalham com a parte lúdica. Ele consegue imaginar sem ter vivido o momento. Piaget explica o desenvolvimento de um conjunto de estruturas para outra, citando 4 fatores principais. 4 fatores principais para o desenvolvimento, então, do ser humano. Primeiro acontece a maturação do sistema nervoso central. Isso é um período meio longo que demora para acontecer, porque a maturação ela é necessária de experiência, é necessário que a criança viva, e então acontece desde quando ela é pequena até ela chegar na adolescência, se tornar adulta, uma maturação. Ela vai aprendendo com o tempo. E essa maturação ela é diferente de uma criança para outra, né? Independente do estágio que ela está. Muitas vezes isso pode acontecer ao mesmo tempo, como pode acontecer em tempos diversos. Por exemplo, uma criança não significa que ela é tão madura quanto a outra porque ela tem a mesma idade. Tem crianças que são forçadas pelo meio que ela vive a amadurecer mais cedo. Isso pode trazer consequências negativas no futuro ou positivas, né? Tudo depende do meio onde a criança está inserida. Isso vai fazer com que ela se desenvolva e, com certeza, né, que um bom ambiente, ambiente familiar que propicia ao ensino e ao conhecimento vai fazer com que a criança se desenvolva e amadureça melhor. Existem as experiências físicas e lógico-matemáticas também para a criança poder se desenvolver. Isso. A experiência física é quando a criança age sobre objetos e constrói algum conhecimento sobre o mesmo. Por exemplo, ela pegar 2 objetos diferentes e perceber que o peso deles é diferente ou é igual. Ou ainda aquela história da massinha de modelar, né? Que a criança pega um punhadinho de massinha de modelar e faz uma bola, depois muda da bola, faz um bastão. Daí ela vê que aquilo lá tem o mesmo peso, que é a mesma quantidade de massa que ela usou para as duas. A mesma quantidade de matéria. Independente da forma do objeto, ela consegue perceber que é a mesma coisa, por ela mesma. Isso, aí essa é a experiência lógico-matemática. Quando isso já vem automaticamente para ela. Ela consegue perceber, a partir da lógica, né, de que foi dado a mesma quantidade de massa de modelar para ela fazer a bola e para ela fazer o bastão. Então aí ela percebe que aquilo sim tem a mesma quantidade de material. É aquela experiência clássica, né, de colocar uma quantidade de água em 2 recipientes diferentes, só que a mesma quantidade de água. E como os recipientes são diferentes, os alunos talvez achem que tem mais volume de água em um do que outro, só que na verdade não, só muda a forma e eles têm que perceber isso sozinhos. Isso então é uma experiência lógico-matemática, porque eles já conseguem assemelhar isso. Isso não importa a forma geométrica que o objeto tenha ou que ele se transforme. Também tem a transmissão social, né, para o desenvolvimento, que diz que se a criança não está preparada para aprender aquilo, ela não vai aprender, não adianta ficar forçando. Piaget ele defende muito essa ideia de que a pessoa tem que se desenvolver primeiro para depois aprender, diferente de Vygotsky, né, que diz que a gente vai aprendendo conforme a gente se desenvolve. E ele defende essa ideia porque se a criança não estiver madura o suficiente para perceber que ela precisa aprender aquilo, ela não vai conseguir aprender. Se ela não assimila aquilo, se aquilo para ela não faz sentido, ela não consegue. Ela pode tentar, mas ela não vai conseguir construir um conceito daquilo, ela não vai conseguir absorver o conceito que está sendo passado para ela. Parece que ela não vai conseguir imaginar aquilo, não vai ter utilidade para ela aprender aquilo naquele momento. Isso é um problema, você não acha? Isso é um problema das séries iniciais, que não dá para reprovar, e daí a criança não pode ficar naquela fase até amadurecer, ela vai passando e vai só adiando o problema. Não sei, atualmente é diferente, mas não que no nosso tempo seja muito tempo atrás, mas a gente já tinha que sair do primeiro ano assim lendo, e era obrigatório, mesmo que as crianças não conseguissem acompanhar, sabe? E se tu não conseguia acompanhar, tu simplesmente reprovava. E agora não, elas têm 3 anos para se alfabetizar, não é mais obrigatório, eles estão entendendo que a criança ela tem que ter um processo, que ela tem que ter um tempo para aprender. E eu particularmente já não acho que isso está certo, porque tem muita criança que acha
porque é dado muitas chances para ela se desenvolver com mais tempo, que vai ser assim pro resto dos anos letivos dela. E não é assim, então ela vai estar sempre atrasada em relação àqueles colegas que aprenderam na fase correta, digamos assim, que amadureceram primeiro. O quarto desenvolvimento é o equilíbrio das estruturas cognitivas, que é você equilibrar, né, a maturação, a experiência e a transmissão social para que a criança se desenvolva por completo, não mais em uma parte e na outra não. Então com esses 4 pontos, Piaget quis dizer que a criança se desenvolve por completo, podendo assim ser um cidadão, um agente pensante na sociedade, que seja capaz de criar, transformar e descobrir. É que na verdade o professor não ensina, ele cria situações, problemas para a criança arrumar seu próprio modo de aprender e descobrir as coisas. O professor é o mediador da educação e faz com que é uma ajuda que ele provê para a criança, ele instiga, ele faz a criança pensar, mas é ela que tem que pensar por ela mesma, ela não pode ficar esperando que alguém faça isso por ela, porque para Piaget o ideal da educação não é fazer com que a gente aprenda muito, o máximo que a gente conseguir. Não, isso está errado. A gente tem que aprender como a gente aprende, a gente tem que aprender a se desenvolver, porque não adianta no período escolar o professor ficar te ensinando como tu vai se desenvolver, te mostrando os caminhos que tu vai tomar e tu só ficar achando que é pra sempre assim. Tu não vai conseguir se desenvolver sozinho depois que tu sair da escola. Tu tem que fazer isso por conta própria. Tu tem que achar os meios que tu aprende pra achar os caminhos pro teu conhecimento e pra te se desenvolver. Que a meta da educação, na verdade, é criar homens que sejam capazes de criar coisas novas, que sejam criadores, inventores, inovadores. Pensantes. Pessoas pensantes.